Oi, pessoal, tudo bem? Antes de começar, vamos falar um pouquinho, deixa eu só explicar a questão da estética, né? Por que que tá diferente. Eu estou falando de casa justamente porque tá tendo uma reforma numa sala próxima da minha e tá com muito barulho. Então, vocês vão ver alguns vídeos aí em que eu tô mais tranquila, né? Tô sem avental, tô num ambiente diferente. Mas o importante é que a gente vai continuar falando a respeito de saúde da mulher. Hoje, nós vamos falar sobre a seguinte questão: você sabe qual que é a diferença entre PIG, né, pequeno para a idade gestacional, e CIUR, que é crescimento intrauterino restrito? Então, essas são denominações que a gente dá para fetos e bebês. O PIG e o CIUR são crianças pequenas, mas existem diferenças em relação principalmente à causa que faz com que essa criança fique pequena. Nós sabemos que o crescimento fetal ou restrito e as crianças que são menores, elas vão desenvolver algumas doenças que podem, inclusive, ser doenças que vão levar para o resto da vida. Então, desenvolver mais facilidade para serem adultos com doenças cardiovasculares, com diabetes, baixa estatura, às vezes alterações cognitivas. Então, essa é uma condição que é muito importante da gente diferenciar e quanto mais cedo, melhor. O PIG e o CIUR, eles são classificados de acordo com com a curva de crescimento do bebê. Então, vamos começar em relação à idade gestacional, né, no feto, falar essa curva de crescimento no feto. Quando o bebê tá na barriga da mãe, a gente faz os ultrassons e o ultrassom, ele vai determinar mais ou menos a idade gestacional de acordo com alguns parâmetros. Um dos parâmetros que a gente usa é crescimento, o tamanho da circunferência abdominal, o tamanho da circunferência cefálica, o tamanho do fêmur. Então, o ultrassonografista vai medir tudo isso e vai colocar numa tabela. E a gente tem nessa tabela o ideal, né, que é estar próximo do P50, que é o percentil 50, que é onde está a maioria, né, das crianças, mas as pontas, elas acabam chamando a atenção. Então, quando você tem bebês que estão no P90, né, que é aquela ponta maior, que ele é muito grande, isso pode ser, por exemplo, decorrente de um diabetes gestacional ou uma mulher diabética descompensada, que faz com que o bebê cresça mais do que ele deveria. Não é bom, bebês muito grandes têm mais dificuldade em relação ao parto, eles podem desenvolver diabetes mais fácil, tem hipoglicemia logo no pós-parto. Hipoglicemia em criança é muito grave, pode trazer lesões cerebrais importantes se essa hipoglicemia for intensa e inclusive matá-los. Então, não é bom um bebê muito grande, mas também um bebê muito pequeno também não é bom. Quando a gente fala muito pequeno, estou falando de bebês que estão no percentil 10, que estão muito abaixo do tamanho que eles deveriam estar. Esses bebês muito pequenos, né, eles podem ter aquelas coisas que eu falei antes em relação ao desenvolvimento posterior, cardiovascular, desenvolver questões relacionadas à altura, mas eles também podem ter problemas em relação ao nascimento, no sentido de ter hemorragias cerebrais, mais fácil aspiração de mecônio, já que são muitas vezes bebês que estão em sofrimento já dentro da barriga, bebês que têm muito mais chance de morrer. Se estima que os bebês com restrição de crescimento, eles têm 5 vezes mais chance de morte do que um bebê normal. E é uma das maiores causas de morte entre recém-nascidos, junto com a prematuridade e as malformações. Então, quando a gente pensa num bebê PIG, num bebê pequeno para a idade gestacional, muitas vezes eu tô falando de um bebê que é normal. Então, ele é fruto de uma genética que favorece ele ser pequeno. Não nasce morango de abacateiro. Então, se eu tenho um pai pequeno, uma mãe que é pequenininha, esse bebê vai nascer pequenininho. Mas não significa que esse bebê tem algum problema, que ele teve alguma doença ou que teve algum tipo de problema durante a gestação. Agora, quando a gente fala de restrição de crescimento de um bebê restrito, sim, esse bebê restrito vai ser pequeno, né? Ele vai ser PIG, mas além de ser pequeno, não é um pequeno constitucional, não é genético somente. Ele é um bebê que passou por algum tipo de alteração, por algum tipo de privação
que fez com que a placenta não entregasse para ele os nutrientes necessários e ele, seja oxigênio, seja nutrientes de alimento mesmo, né, de vitaminas, de proteínas e minerais e carboidrato, e isso fez com que esse bebê não atingisse o potencial genético, o potencial que ele deveria atingir de crescimento. As causas para essa restrição podem estar relacionadas ao bebê, ao feto, né, à placenta e à mãe. Quando a gente pensa na mãe, a gente pensa em questões relacionadas a doenças que a mãe pode ter, então lúpus, doenças autoimunes, hipertensão, que é uma causa muito comum de problemas relacionados à restrição de crescimento. Essa mãe pode ser uma mulher desnutrida, pode ser uma mulher que faz uso de drogas, e quando eu tô falando drogas, eu tô colocando tabaco junto e álcool também, né? Não são só drogas ilícitas. Além disso, a gente não pode esquecer de medicamento. Tem muitos medicamentos que são restritos no período gestacional. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de remédio que toma, porque isso pode interferir no crescimento do meu bebê. Outros fatores são fatores relacionados ao próprio bebê. Então, pode ser um bebê sindrômico, que a gente fala. Ele tem algum tipo de problema genético, alguma síndrome importante que impede o crescimento dele. Pode ser um bebê que tenha sofrido por alguma infecção que a mãe pegou nesse período gestacional. Então, bebê que, talvez uma mãe que pegou toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, malária, rubéola, são doenças que causam restrição de sífilis, né? Causam restrição de crescimento. E às vezes o feto acaba ficando pequeno, restrito justamente por conta dessas infecções. Eu posso ter também questões relacionadas à própria placenta. Então, a placenta que tem o envelhecimento adiantado, seja porque ela tem algum tipo de malformação ou ela acaba sofrendo com essa doença materna, né, que interfere. Então, as mães hipertensas, elas tendem a ter um envelhecimento placentário mais cedo, antes da época que deveria acontecer. E isso pode interferir nessa perfusão, né, para que o bebê tenha acesso aos nutrientes que ele precisa e fazer com que essa restrição aconteça. Quanto mais cedo acontece a restrição, mais grave ela é. Então, se eu tenho um bebê que aparece já restrito com 22, 24 semanas, eu sei que é um bebê muito mais grave do que um bebê que começa a ter restrição lá para 37, 38 semanas. E isso vai fazer com que a conduta seja diferenciada. Então, o que vai ser feito? Depende muito de idade gestacional, depende de condição da mãe, depende de condição do bebê. Se esse bebê é viável ou não, muitas vezes é feito um parto de emergência. E esse parto vai depender da condição obstétrica. Tem condição de fazer um parto, de passar pelo processo de trabalho de parto, ou não, vai ter que ser feita uma cesariana. Então, depende de como não necessariamente eu vou passar por uma cesariana porque eu tenho um feto restrito. E não necessariamente eu vou tirar esse bebê logo de cara. Existem outros parâmetros que são analisados para ver se é possível manter um pouco mais essa gestação ou não. Principalmente em bebês que são muito prematuros. Então, naqueles bebês com menos de 32 semanas, tem muita cautela aí na hora de antecipar o parto, porque justamente a prematuridade é um grande fator de mortalidade materna. E como é que a gente sabe, né, se o meu bebê é restrito ou não? Então, a primeira coisa é consulta de pré-natal. Então, na consulta, você vai ser pesada e vai ver a avaliação do tamanho do fundo uterino. Qual é o tamanho da sua barriga? Se ele está correspondendo ou não ao tanto que deveria. Pode ser que a minha barriga seja pequena porque o meu bebê é pequeno, assim como pode ser por falta de líquido, por exemplo. Então, somente com o pré-natal, somente com o exame obstétrico, a gente não consegue diferenciar, mas acende o primeiro alerta para o médico de que alguma coisa não está ocorrendo bem com aquela gestação. Para ter a certeza, precisa pesar. E como é que a gente pesa dentro da barriga? Através do ultrassom. Então, faz o ultrassom, mede, né? Circunferência cefálica, abdominal, tamanho de fêmur, vê, dependendo do tipo de ultrassom que eu faço, faz o fluxo de Doppler para saber como é que tá essa perfusão de placenta. E aí sim, eu consigo fazer
um diagnóstico mais preciso de restrição de crescimento ou se simplesmente é um bebê pequeno. De qualquer forma, os dois casos são para se chamar atenção, porque podem ser bebês que vão gerar intercorrências desde o momento de nascer. Então, como eu falei, por exemplo, ter uma hipoglicemia, né, uma queda de açúcar, porque eles são muito pequenos, eles perdem calor muito fácil, eles podem ter diversas alterações logo de cara, assim que eles nascem, mas isso também pode se perpetuar para o resto da vida. Então, é importante que você, se você está grávida, procure fazer um pré-natal adequado, contínuo. Se você pretende engravidar, se prepare. Se você conhece alguém que está grávida, ajude, né? Dê essa dica. Pré-natal é a melhor arma que a gente tem. Não dá muitas vezes para evitar certas coisas. Então, por exemplo, eu não consigo evitar de ter uma criança sindrômica muitas vezes, mas a gente consegue evitar desfechos menos favoráveis. Então, a gente consegue evitar muita morte fetal, fazendo o diagnóstico de restrição, fazendo o tratamento certo, cuidando dessa mãe, cuidando desse bebê. Pré-natal é vida, não deixe de fazer. Espero que tenha ficado claro a diferença, que não é muito mesmo, eles são quadros muito próximos e um acaba englobando o outro, mas o principal que eu quero é que você se atente para o quão importante é do desenvolvimento fetal adequado, desde a barriga. Hoje a gente fica por aqui. Tem alguma dúvida, quer falar, dividir alguma coisa, contar a sua história, vai ser um prazer poder dividir isso com vocês. E até o próximo vídeo.